Boa noite a todos. Conforme prometido, vou, vou começar uma live hoje sobre assuntos que incomodam, né? Que vão muito provavelmente não ser bem vistos, mas que creio que precisam ser ditos, né? Há mais ou menos uns 2 anos eu estive também numa live, né? E eu fiz um comentário sobre né, sobre o mercado, né? A gente estava falando sobre o mercado de profissionais, o profissional personal, o profissional independente de educação física. E a minha resposta não agradou muita gente, né? E a resposta foi, né? A minha colocação foi o seguinte: se o profissional de educação física sai de casa, né? Tem muito profissional de educação física que vai sair de casa e ele chega na frente da porta da academia que ele trabalha, e quando ele chegar lá tá tudo fechado, ele vai sentar na frente e vai pedir esmola, né? Porque ele não tem outra fonte de renda, ele colocou todos os alunos dele de personal, tudo depende do presencial, né? Tudo depende da presença dele e esse cenário, né, apocalíptico na época, não, imagina, mas o mercado é assim, não sei o que, não poderia acontecer. Pois é, né? Aqui na cidade de São Paulo, em boa parte das cidades, nós estamos com uma quarentena até o próximo, né, final do próximo mês de abril, né, se não for prorrogado. Então aqueles profissionais que precisavam da academia aberta, né, estão lá na frente pedindo esmola? Não, né? Eles vieram num outro movimento que eu vou comentar um pouco mais para frente, que vieram para a mídia social prescrever treino gratuitamente, né? Então, esse é o pior cenário, né? É o cenário que pode comprometer o futuro. Falando um pouquinho das academias, né? Eu tenho informações bastante acompanhando bastante coisa, né? Vindo diretamente dos empresários. A gente está vendo uma brutal dependência, né, de site de aplicativo, de planos de academia, e as pessoas se tornaram dependentes, né, as academias se tornaram dependentes e reféns desses aplicativos, né, não estão conseguindo fazer o login porque não é presencial, e as pessoas estão literalmente, os alunos estão pagando e as pessoas não estão recebendo, né? Esses empresários não estão recebendo. E essa é uma questão que se permitiu ficar, né? Porque assim, a gente já tem, desde janeiro, a gente já tem avisos de vírus, a gente já viu que China fechou tudo, a gente veio vendo esse movimento vindo para o Ocidente, né? Com a Itália, né? Assim, para quem não, né, vai dizer, mas eu não leio inglês, não leio, né? A gente vê Portugal há 2 semanas numa situação tão pior quanto a gente está agora, com tudo fechado, né? Então não precisava ler em outra língua para ver que a coisa ia bater aqui. E o pessoal deixou a coisa chegar para ir correr atrás de solução, né? A gente vê também, né, uma falta de planejamento, de expansão no mercado, né? A gente houve um crescimento muito rápido, esse crescimento veio desordenado, e aí você começa a ver box concorrendo com box, academia concorrendo com academia, né? Ao invés dos caras sentarem, conversarem e terem a situação mais clara, uma expansão mais clara, né? Remunerar melhor professor para impedir que esse cara saia e monte o espaço dele porque está dando dinheiro, né? Então criou-se a concorrência do preço e agora estão pagando essa concorrência do preço, né? Não sobrou muito dinheiro para todo mundo. E a gente está vendo que
os caixas da empresa estão cada vez mais curtos, né? Vocês estão acompanhando nas redes sociais, vocês estão vendo muitos espaços, muitos boxes, não, estamos com vocês, estamos juntos e tal, mas o grupo de donos desses espaços que eu faço parte, estão todos eles muito desesperados, não sabendo como é que vão pagar funcionário, né? E postando, né, o outro ponto que eu queria conversar, postando treino gratuito, né? Partindo do pressuposto que os alunos precisam estar engajados, precisam estar próximos, precisam, né, precisam se comunicar e começar a postar treinos gratuitos. Nunca tiveram algo que eu falo e trabalho há 5 anos, que é o treino online, né? Ferramentas online, falar da qualidade de prescrição, falar de mostrar para o aluno qual é a diferença de um treino bem prescrito, né? Ninguém se importou com isso, né? A única coisa que se importaram foram criar um sentimento de comunidade, de família, de estamos todos juntos, tudo junto e misturado e todo dia. Ok, agora tá fechado. Como é que família fica junta todo dia, sentimento de comunidade, treinando junto? Ninguém vai treinar junto, né? Ninguém vai treinar junto e está todo mundo correndo pensando numa ferramenta online, fazendo tudo da maneira mais descabida possível. Não vou aqui ficar falando de sugestões de como as empresas possam fazer, como as pessoas vão fazer. Eu vou fazer uma live futura disso, né? A gente vai conversar isso mais futuramente, falar de estratégias financeiras, falar do que seria legal as pessoas terem de prevenção, né? de terem dinheiro em caixa, tudo direitinho, mas o principal ponto não é esse nesse momento, é o tiro no pé que o mercado fitness está dando, né? Ele foi impedido de funcionar pelos governantes, né, teve tempo para se preparar disso, né, teve, né, pelo menos, no mínimo do mínimo, 30 dias para se preparar e ver como é que eram as situações, e simplesmente deixou a coisa acontecer, simplesmente chegou no momento que foi proibido de abrir, e agora estão em medidas desesperadas, alugando equipamento, quer dizer, já era para uma coisa, já está funcionando de forma online já há tempos e agora não está todo mundo atropelado, esperaram a última hora para receber de aplicativo, a esperar a solução do outro e não é isso que está acontecendo, né? Mas esse foco ele é muito importante, né? Esse sentimento de comunidade foi criado, né? Esse sentimento de união, de todo mundo treinar junto, e isso não aconteceu, e isso foi deixado de lado, né? O papel importante que as academias, que os espaços são obrigados, quer dizer, deveriam focar e deveriam mostrar o serviço, que é a qualidade de prescrição de treino, né? A gente vê, inclusive nas buscas de cursos, né? Os cursos são para ensinar o básico, ensinar o movimento, ensinar uma série de pequenas coisas, quando não valoriza, quando não coloca como foco principal a valorização da prescrição de treino do profissional. E eu digo isso já de experiência, né? Porque é uma pergunta comum que eu faço nos cursos que eu faço, nas aulas que eu dou, é muito simples, eu deixo aberto aqui e é difícil alguém responder de cara. Se você crê que é importante que teu aluno devolva movimentos, então assim, você tem que ter uma lista de movimentos que você acha importante devolver para esse aluno. Qual é essa lista? Quem tem essa lista? Ninguém tem essa lista, né? E se tem, ela está escalonada de ordem dos movimentos mais simples, dos movimentos mais complexos? Também não está, normalmente não está. Então,
A gente está num momento de espalhar um monte de informação gratuita, de baixa qualidade, como se estivéssemos mendigando atenção, né? Eu vejo os apelos do tipo assim, nós estávamos aqui para você. Não, meu amigo, você tinha um comércio e você abria ele de hora a tal hora, né? A tua qualidade é a prescrição, e ela não foi feita. Então você está buscando justificar o tempo que você teve aberto como se estivesse disponível. Não, você precisa ter feito prescrição de qualidade. Né? Prescrição de qualidade, o aluno está com você porque ele entende o processo de treinamento, ele passa a entender e passa a fazer parte. Né? A gente passou basicamente a última década, né, de 2010 para cá, com ferramentas crescentes de interação social, de mídias sociais, e nós subutilizamos a nossa capacidade, ou não o mercado não se atualizou na capacidade de prescrição de treino com ferramentas online que tem desde gratuito até plataformas que você pode fazer paga, mas você já tem essa tecnologia e você tem autorização dessa tecnologia. Então a gente está defasado muito em relação a isso, né? E a gente vê não só esse comportamento do profissional em postar treinos online sem qualquer critério, como a gente já vê, né? Eu já tenho essa informação bem de mais de uma pessoa que disse que trabalha num espaço e o professor e o dono do espaço falou, olha, vou continuar te pagando, né? E é para você postar os treinos online agora, de forma livre e gratuita. Então, eu faço uma pergunta, né? Se você é aluno de um lugar, se você paga um serviço e esse serviço passa a ser divulgado de graça pela internet, a primeira coisa que você vai pensar em fazer é cancelar o serviço, que você está pagando para todo mundo ter de graça, né? Não faz o menor sentido você continuar pagando, né? Então não é uma relação de amizade, né? Você não paga porque coitadinho do cara, não, o cara tá me fazendo de trouxa, né? Se eu pago um serviço de Netflix, se eu pago um serviço de qualquer que seja, de um site, e o site passa a divulgar o serviço de graça, passa a fazer o serviço de graça, para que eu vou pagar? Né? Para que eu vou pagar isso a curto prazo? Então os caras vão cancelar. Né? E para que eu vou fazer isso? Né? Já tem gente falando assim, não, porque os resultados em casa vão ser melhores com peso corporal do que você fazer na academia. Ótimo! Que ótimo que seja assim, porque aí o seu aluno não volta para a academia depois, ele não vai pagar depois. Né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa começar a fazer em termos de postura. Primeiro é não trabalhar de graça. A segunda é pensar nisso mais um pouquinho a longo prazo, porque não vai ser só essa semana que vai ficar fechado, vão ser várias semanas que vão ficar fechadas, né? Podendo ser prorrogado, inclusive, né, nas questões de academia, por ser situações de aglomeração, até mais tempo do que esse primeiro prazo que foi dado. Então é hora da gente começar a pensar um pouquinho mais, né, e agir de maneira um pouquinho menos impulsiva para que a gente possa ter uma não formação de uma depressão na área, né, econômica, a gente passar apenas por uma crise, né? E a gente vai falar isso um pouco mais na live, né, sobre finanças e tal, mas assim, para dar um exemplo muito simplista do que seria a diferença entre uma crise e uma depressão econômica, né? Se o mercado de fitness passar por uma crise, a gente está falando assim, que algumas pessoas vão falar, não, eu perdi o emprego, tal, alguns tive que sair da área, mudar de área, porque, né, perderam-se muitos empregos. Isso é um cenário de crise, né? Um cenário de depressão, a gente está falando no sentido de, tipo, eu vou ter que matar o meu cachorro para comer, entendeu? Então, nesse momento, nesse atual momento, não dá para descartar nada desses dois cenários ou qualquer coisa intermediária entre isso. Então, certamente vai haver alguma crise, né? Mesmo que seja a curto prazo. Então, concentrem seus esforços em
pensar no mercado que vocês estão e que maneira que vocês vão oferecer o serviço, porque de graça, publicamente, esperando aplicativos pagarem, não vai funcionar, né? Então envolvam os teus alunos, trabalhem com eles diretamente, façam serviços para eles, mas não fiquem esperando o aplicativo, o governo. Não vai dar certo. Beleza? Vou encerrar por aqui.